Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo dia, felicidades, que a unção, graça e favor de Deus venha ser sobre a sua vida, que Deus venha lhe conduzir, lhe instruir, lhe dirigir para a glória do nome dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, deixa eu falar algo para você. Deus, ele complica, descomplica e depois explica por que complicou. Nós não sabemos o agir de Deus, mas Deus ele tem o de melhor para a minha vida e para a sua vida. Quando nós entendemos, estamos alinhados no propósito do Senhor. Quando nós estamos com o nosso coração voltado para a palavra. Quando nós estamos com o coração voltado para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Deus não vai fazer nada além daquilo que a sua fé permite. Você pode mover o mundo com a sua fé. Agora, você não pode mover nada se não tiver fé. Porque a fé é o princípio de tudo. É a fé que dá origem. Eu já falei aqui sobre o que você precisa ter é a fé. Quem tem fé tem tudo, queridos. A pastor e o Espírito Santo, claro que o Espírito Santo está incluído em relação à fé, né? Porque o Espírito Santo é Deus, né? E você tem que estar inserido nesse contexto, né? E por falar nisso, querido, nós vamos ver um homem que teve uma visão, né? E acessou lugares altos. A questão de Elias ele foi um grande homem de Deus e havia 3 anos e meio em Israel, 3 anos e meio, que não chovia e era algo terrível, uma fome devastadora, uma fome cruel, uma fome terrível, aonde até mesmo as pessoas cometiam o ato de canibalismo, ou seja, o alimento era tão escasso, extremamente escasso, né, de qualquer sorte, que até de corpos humanos, né, que no caso eles viam a óbitos, as pessoas que em próprio Israel, né, e outras partes também, se alimentavam, né, desses para não morrer, dica de passagem. Não era um ato de crueldade, não era um ato de canibalismo, era algo extremo, é uma das atitudes extremas do ser humano. Interessante que Elias ele vê esse contexto, né, e Elias ele ora durante 3 anos e meio sem chover nada. E nós vamos ver o contexto e o texto e o pretexto nós já falamos. De sorte que havia um rei chamado Acabe. Esse rei era um rei de Israel, só que era um rei que estava contaminado e era inimigo de Elias, né? Só, queridos, que nós devemos fazer o seguinte: fazer o bem sem olhar quem, agir como Deus manda agir. Aí você vai ver o seguinte, versículo 41 ao versículo 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma grande abundante chuva. Peraí, então, 3 anos e meio sem chover, e o cara vem dizer que vai ter uma tempestade de água, vai chover muito e abundante. Queridos, uma coisa é a seguinte que você precisa entender. As coisas para o homem de Deus acontecem primeiramente dentro, para depois fora. As coisas para o homem de Deus acontecem dentro, para depois fora. O que se reflete no mundo espiritual, né? O que acontece no mundo material se reflete no mundo espiritual e vice-versa. Então, quando as pessoas elas sonham, né? Quando um grande empresa, um grande empreendedor, ele sonha com uma empresa, ele sonha com algo, ele sonha com um projeto, ele sonha com uma igreja assim assado, por quê? Porque aquilo aconteceu dentro. E Deus ele dá sonhos, queridos. Deus ele dá projetos para nós vivermos os projetos de Deus. Por mais que o faraó se levante, por mais que o faraó ele tente derrubar o projeto de Deus, ele não vai conseguir, porque a Bíblia diz o seguinte: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Porque Satanás, querido, ele se opõe aos projetos de Deus.
Ele se opõe às coisas de Deus. É como vi de Joyce Meyer, quando você tem um projeto de Deus, Satanás não vai lançar um tapete vermelho para você passar e aplaudir, não, ele vai se opor, mas ele vai cair, porque se você tem um projeto de Deus, é plano de Deus, e você tem fé, meu amigo, pode ir adiante e alimente aquele sonho que vai dar certo em nome de Jesus. Aí você vai ver o seguinte: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. Né? O que foi que Elias fez? Primeiro que Acabe, ele era um cara que ele pesava muito, era um cara tóxico, é como o pastor Neil tem falado, ao homem iracundo, depois de uma ou outra administração, é vital. E Acabe, ele estava ali que ele era um homem crédulo, ele era um homem insano, era um homem tolo, né? E ele ia atrapalhar os planos de Deus e os planos de Elias. Então, Deus deu discernimento a Elias: olha, você fique sossegado, você fique no bem bom, você fique comendo, bebendo, que eu vou aqui pagar o preço. Porque, queridos, uma coisa eu entendo: um homem com Deus é maioria. Um homem com Deus é maioria. Não tem conversa, queridos. Um homem só com Deus, um homem só com Deus, ele é maioria. Ele está fazendo o propósito de Deus, ele está fazendo a obra de Deus, ele está fazendo aquilo que Deus quer que ele faça, ele é maioria. Pastor, se levantar o mundo todo contra ele, vai cair, queridos. Vai cair, se ele permanecer firme, permanecer fiel, permanecer aonde ele está, né? Sem falcatrua, sem nada que abone sua conduta, né? 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê, queridos? A palavra de Deus é que prevalece. O que prevalece na palavra do homem, o que prevalece não é o que o homem pensa de você, que pensa de mim, que pensa dos outros, não. O que prevalece é a palavra de Deus. O que prevalece na sua vida é a palavra de Deus. O que prevalece sobre a minha vida não é nem aquilo que eu penso sobre mim mesmo, mas aquilo que eu penso sobre a palavra de Deus, né? Então, queridos, a gente precisa compreender isso. A gente precisa anotar isso, a gente precisa ter essa concepção. Pois bem, no versículo 43, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para uma banda do mar. E subiu e orou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Um homem de visão, ele sempre acessa lugares altos, queridos. Você não vai ver nenhum homem medíocre, mesquinho, a visão dele sempre sorrateira, a visão dele é sempre no ego dele, a visão dele é sempre nele mesmo, a visão dele é sempre focada em ganhar, a visão dele é sempre em fazer bem a si mesmo e nada dos outros, né? Diante dessas possibilidades. Queridos, interessante que ele não buscou atalhos. Queridos, você pode todas as coisas de Jesus que ele fortalece. Agora, você precisa passar pelo processo e não buscar atalhos. Ele poderia chegar, ele orou 7 vezes, queridos. Aí eu falo a questão da persistência, paciência, perseverança. Ele já tinha foco, força e fé, né? O foco, força e fé foi o produto pelo qual ele ficou lá 7 vezes. E na sétima vez, né, na sexta, ou melhor, 6 vezes, ele estava com foco, força e fé. Foco, força e fé, né? Ninguém desviou o foco de Elias, né? E nem de seu moço. Porque o moço poderia dizer: não vou não. O Elias falou: olha, chega. Mas ele teve foco, força e fé 6 vezes. Na sétima vez, né? Aí ele viu o quê? Ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas eu quero deter aqui para vocês, querido, é o seguinte: você precisa ter a unção de Deus e você precisa compreender o poder da perseverança, da persistência. Você pede algo a Deus: Deus não me respondeu esse ano, vou deixar de mão. Não, queridos, continue pedindo, continue declarando, continue pedindo, continue buscando ao Senhor, continue dando a Deus aquilo que Deus precisa para que seus projetos sejam materializados. Você precisa dar a Deus, eu já falei aqui que Deus precisa de matéria. Qual a matéria de Deus? É a fé. Deus precisa de matérias. Qual a matéria de Deus? É a fé, queridos.
É a fé. Você quer ser produto da bênção de Deus, você quer ser alvo da benevolência de Deus? Haja com fé. O produto tem que ser a fé. Ah, pastor, mas Deus é gracioso, é verdade. Deus é gracioso, tem alguns há nuances que nós devemos disciplinar a matéria. Deus é gracioso para perdoar, para amar. Agora, para conquistar, queridos, para conquistar, né, a não ser que seja raríssimas exceções, você precisa pagar o preço pela fé. Você precisa dar o produto que Deus precisa, que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então você precisa andar por fé e não por vista. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Aquele que busca a Deus tem que ter fé. E tem um versículo que fala que aquele que não proceder com fé, né, ele não está agradando a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, uma coisa entendo, um passo de cada vez. Você vê que ele foi uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, e na sétima vez, melhor, o que ele teve foi uma resposta bastante simples, bastante num contexto, né, bastante singela, singular, simplória, no sentido de simples. Foi uma resposta, mas foi simples, veja só. E sucedeu que entrando os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande nuvem, e Acabe subiu, veio uma grande nuvem ao carro e foi para Jezreel. Então, agora o versículo 44 que é melhor. E sucedeu que na sétima vez disse: eis que aqui uma pequena nuvem. Eis aqui uma pequena nuvem. Queridos, isso aí já dá um tema na mensagem. Ele orou 7 vezes. Aí Deus deu um pequeno sinal, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Agora imagine uma nação, né, do tamanho de Israel, e ele pede um sinal e Deus dá o quê? Uma pequena nuvem. Então, queridos, não despreze os pequenos sinais. A Bíblia fala, não despreze os pequenos sinais. Mas, pastor, eu estou esperando uma grande coisa. Eu estou esperando um grande movimento. Estou esperando uma grande colheita. E quando oro a Deus, é isso que Deus me dá. Opa, peraí, alto lá. Tenha visão, porque é nesses pequenos sinais que Deus dá a abundância de vida. E é esses pequenos sinais que Deus vai crescer, vai produzir. Né? Queridos, eu e você eram espermatozoides, né? Dentro da barriga de nossas mães. Hoje nós estamos grandes, todos os sonhos começam pequeno. E não despreze os pequenos sinais. Quando você pedir algo, você batalhar e Deus dá um pequeno sinal, querido, vá, não despreze, vá avante, vá fundo, porque Deus quer lhe abençoar. Porque ele poderia, mais uma nuvem. Qual o natural de muitas pessoas que perdem bênção, queridos? Muitas pessoas perdem bênção é por causa disso. Uma nuvem do tamanho de um homem. Eu estou aqui precisando de coisa para poder uma chuva para molhar toda Israel, um país imenso, né, guardado das devidas proporções. E Deus me manda uma nuvem. Ele poderia murmurar e perder a bênção. Poderia murmurar e perder a bênção. Mas ele foi sábio. Ele falou: olha, veja só o que ele falou. E sucedeu que na sétima vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha teu carro, desce para que a chuva não te peça, não te apanhe. Então, queridos, então, queridos, o que nós podemos observar é que nós não devemos desprezar os pequenos sinais. Não despreze os pequenos sinais. Não despreze as pequenas coisas, né? E você pode ver que a persistência, a paciência, porque ele falou, não, o servo dele falou, não tem nada lá.
E Acabe falou, volte lá para você ver 7 vezes o número da mudança, queridos. É o número da mudança. Agora você percebe que ele mandou Acabe correr, porque senão a bênção ia ser tanta que ele ia ficar atolado. Não é que ele ia morrer, mas que ele ia ficar atolado, que ele ia ficar ali, né, de uma impossibilitado de ir para a sua casa. Né? Então, um transtorno, mas que o cuidado de Acabe, de Elias, ficou até com Acabe. Porque Acabe, queridos, era um rei que se tornou perverso. Acabe ele era a esposa de Jezabel. Jezabel era uma mulher cruel, uma mulher infame, uma mulher terrível, uma mulher diabólica, era uma feiticeira. Jezabel era uma mulher extremamente diabólica. E Elias, ele primou pela também o bem-estar de Acabe. Né? Só que Acabe saiu primeiro que Elias. Mas Elias chegou primeiro, queridos. A unção te dá favor, graça. Aí sim, quando você tem a unção de Deus, a unção, ele faz coisas inacreditáveis. Queridos, eu já realizei coisas na unção de Deus que eu nem imagino. Quando paro para pensar, falo, meu Deus, que coisa extraordinária. E posso falar, nós estávamos orando, eu aqui, para a glória de Deus, Deus em mim, graças a Deus, que eu não sou nada, sou instrumento. Eu estava orando por nós tínhamos uma igreja aqui num bairro aqui da cidade e tinha um terreno enorme. Um terreno de, para você ter ideia, de mais de 4.000 metros quadrados. Eu tenho foto, eu tenho tudo, eu tenho antes e depois, até nas minhas redes sociais. Eu sempre que foi aquele pastor mais teólogo, um pastor mais concentrado, embora já fui do fogo mesmo, né, da bênção, mas sempre aqui a linha que me pautou foi um pastor mais centrado na palavra, extremamente bíblico, né? Agora, amante da palavra, amante, né, do reino de Deus, né? E estudioso dele, sem sequelas. Eu me considero um homem que, assim, sem reservas para o reino de Deus, né? Só que eu comecei a ver aquela situação, né? Deus colocou no meu coração para orar para aquele lugar, a princípio para ser uma igreja, né? Mas não era o propósito. O lugar era enorme, é enorme. Você pode chegar lá hoje. Hoje tem casas construídas, hoje tem empresas, hoje tem lotes, né? Tudo bonitinho, tudo acertadinho, né? E Deus me levou naquele lugar. E quando eu orei, eu sempre levava alguns homens de Deus. Eu levava muitos pastores que iam na igreja pregar, ou que iam na igreja visitar. Né? Eu marcava com esses pastores e levava lá para orar. E muitos deles colocava sempre óleo, e as pessoas ungiam aquele lugar. E de sorte que comecei a orar, comecei a orar num lugar exponencial muito grande. Né? Grande, tinha um galpão enorme, né? Um galpão praticamente com 100 metros, né? Você vê, grande, quando falo grande, é grande mesmo, não é coisa de historinha, não. De mais ou menos, nessa faixa de 50 metros né? De 50 metros de construção, ia de um quarteirão a outro. E as pessoas sempre se queixavam que ali era depósito de coisas, de entulhos, né? Lixos, era depósito de coisas que não era agradável à sociedade. E também abrigava pessoas, maloqueiros, pessoas que fumavam drogas, e isso não era bom para o bairro, nem bom para a cidade. Pois bem, então Deus me levou ali para orar. E comecei a orar. Eu coloquei a igreja em 2014. A nossa igreja foi estabelecida em 2014, no final de 2014. Nós ficamos lá durante 2 anos, 6 meses, 2014, 2015, foi o primeiro aniversário, 2016, foi o segundo aniversário, 2017 nós saímos lá do bairro. Né? Mas nesse interim, eu levei vários homens de Deus para orar para aquele bairro ali. E é um bairro, né, que tem várias crentes, vários homens de Deus, várias igrejas ali. Só que Deus me impeliu para ter essa experiência com ele. E eu continuei na persistência, na perseverança. Queridos, sabe o que aconteceu? Os lotes, aquele galpão enorme, foi demolido, tiraram os entulhos,
Como falei aqui antes, casas foram construídas, empresas foram ali edificadas, tem vários terrenos para ser loteados, os terrenos todos limpos, todos bem aplanados, muito bem colocados. Mas por que isso? Porque eu me vi na unção de Deus, Deus me capacitou com unção. E depois daquilo ali, querido, foi uma experiência tremenda que eu tive. Foi uma experiência tremenda que eu tive, que aconteceu em vários outros lugares, em vários outros movimentos, né? E eu vejo, queridos, que a unção, ela faz coisas que você não tem capacidade de fazer, né? A unção lhe coloca na frente, a unção, ela quebra os grilhões, né? A unção, ela lhe dá graça, a unção, ela lhe dá favor, a unção, ela faz coisas que 1000 homens poderiam fazer. É a unção de Deus em um. É a unção, ela abrange tempo. Em outras palavras, a unção faz coisa impossível. A unção, ela faz coisas extraordinárias, coisas impossíveis. Então, queridos, e eu comecei a me posicionar, né? Comecei a me posicionar espiritualmente. É. Nós oramos também por algo aqui na nossa rua. Havia uma lâmpada que estava sempre apagando, queimando, apagando, queimando. E eu me levantei. E um morador chegou murmurando, falei, vamos, não, cristão, e perceba cristão, porque o governo, porque o prefeito, falei, irmão, não vamos culpar o prefeito, não vamos culpar ninguém, não vamos culpar as pessoas, né? Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos orar, vamos decretar, determinar, e outra coisa, não vai trocar, a lâmpada não vai trocar o suporte todo. Queridos, graças a Deus e glória a Deus, assim sucedeu. Não somente aqui no bairro, mas em muitos outros lugares da cidade. Coincidência para você? Para mim não, para mim é obra de Deus, é Cristocidência. Cristo em nós, a esperança da glória. Tem um caso também que eu posso dizer para vocês, que é o caso da rua, que eu comecei a declarar, profetizar, e no momento que ia ser calçada a rua, veio a pandemia. Mas o que ocorre? Deus me falou de alguns processos que precisam acontecer, mas comecei a orar, comecei a profetizar algo de 20, 40 anos, né? Eu ouvindo acontecer, queridos, ao ver acontecer. Para um propósito de Deus, para algo, né, que Deus precisa, às vezes Deus quer ensinar a gente, que a gente precisa perseverar mais, como falei, persistir mais, né? Então, por causa da pandemia, né, foi parada a obra, mas eu creio que vai continuar também, porque a mesma unção que me moveu é a mesma unção que me move. Então eu tenho perseverança, tenho persistência e tenho fé. E eu declaro que vai calçar em nome de Jesus essa rua, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E dentre tantos outros, eu poderia aqui, queridos, ficar o dia todo, não vou dizer nem amanhã todo, o dia todo falando da unção de Deus. Porque quando a gente se posiciona, quando a gente aprende a se posicionar como homem de Deus, como a gente aprende a se posicionar como servo de Deus, como a gente aprende a se posicionar como pastor, como um homem que conhece a palavra, querido, as coisas começam a acontecer. As coisas acontecem não é porque deve acontecer ou precisa acontecer, é porque você faz acontecer. Eu até concordo que o mundo já é do maligno, mas Deus deu poder à igreja. Tem um teólogo, eu ouço muitos teólogos, você sabe disso, e muitos pastores de diversas tipos de linhas. Por que eu ouço pastores, queridos? Porque cada pastor é uma cátedra, ou seja, ele mexe na cadeira. Tem pastores que tratam na área emocional de uma forma brilhante, né? O outro já trata da área filosófica da igreja. Tem outro que já trata de eclesiologia. Tem outros que já trata de socorro. E todos fazemos parte do mesmo corpo, queridos. Tem outros que são historiadores, tem outros que têm experiências, e todos fazemos parte do mesmo corpo. Não existe pastor melhor do que o outro, não existe ministério melhor do que o outro. Nós aprendemos um com o outro, né? E eu sempre botei até na minha rede social, desde quando o pastor, ele não vem falar besteira, ele vem ser coerente e condizente com a palavra de Deus, né? Queridos, examinar tudo até que é o bem. Mas esse pastor, ele fala muito em filosofia, amém. Se é algo que vai fazer bem para você, ouça-o. Esse pastor fala muito em batalha espiritual, amém. Se é algo que você precisa aprender,
Ouçam, a não ser que você seja expert em tudo, né? E já nasça sabendo. Aí é outro problema. Mas, pois bem, queridos, pois bem, vamos voltar aqui ao assunto. Então, eu falei da unção que Deus me capacitou para fazer, que eu não sabia que tinha essa unção. Mas quando eu coloquei como homem de Deus, né, queridos, mudei a história de um bairro. Para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui o antes, depois, tenho aqui documentos, tenho tudo. Tudo que você pensar que tenho para que comprove esse milagre de Deus através da minha vida. Que Deus me usou como intervenção, como canal, como instrumento. É claro que foram lá muitos homens de Deus, foram lá muitos pregadores, pessoas ungidas que levei para orar. Só, queridos, que a questão não é as pessoas, a questão foi o antes e o depois e o processo que Deus usou, né? Claro que eu tive pessoas que estavam me ajudando, mas o importante é que, para a glória de Deus, a situação foi mudada. Eu acreditei e a situação foi mudada. A princípio, não se tornou igreja como eu queria. Eu queria um fim, mas Deus já estava planejando outra coisa, porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Ali eu levei pastor Elinho, levei pastor Rony, levei pastor Cerqueira, levei pastor Claudemir, levei pastor Fabiano, levei pastor vários pastor Minho, levei tantos pastores para aquele lugar, queridos. Uns 20 pastores para aquele lugar. Então, queridos, a oração feita por um justo pode muitos efeitos, né? E a unção de Deus, porque a unção de Deus não é apenas você mudar uma situação, a unção de Deus é você mudar vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E glória a Deus, né, que as pessoas lá agradecem. E sucedeu que entrando o céu se engrandeceram com nuvens e o vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Gisrael, né? Acabe saiu na frente de Elias, ele foi para Gisrael, né? 7, querido, é o número da mudança, é o número perfeito, né? 7 é o número da mudança, o número perfeito, ele orou 7 vezes. Então, perceba que Deus ele tem algo, ele nos ensina também nesses mínimos detalhes, né? Então, se você tem unção, a graça e favor, você tem tudo. Se você tem a unção, a graça e favor, você tem tudo. Você precisa ter perseverança e fé. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Gisrael. Ou seja, Acabe saiu primeiro, mas Elias chegou primeiro. Deus falou, Elias falou com Acabe, Acabe, vá correndo para que a chuva não te impeça, né? Naturalmente havia carros, cavalos, né, aqueles carros, cavalos potentes, só que uma inundação, né, por menor que seja, atrapalha muito. E Elias teve esse cuidado com ele, vá correndo por causa da chuva, tá? Correndo porque vai chover muito e você vai ficar no meio do caminho, você vai ficar atolado, né? Você vai ter muita dificuldade para chegar no lugar que você precisa ir, né? Interessante que ele até creu, né? Ele creu. Mas, queridos, o bom é ouvir a voz de Deus. O bom é ouvir aquilo que Deus tem para você. O homem de Deus, ele é diferenciado. O homem de Deus, ele acessa lugares altos. O homem de Deus não se preocupa com essas coisas desse mundo. O homem de Deus, ele muda a circunstância, ele tem opinião, ele tem opinião segundo a palavra de Deus, ele muda, ele faz, ele acontece segundo o poder da palavra de Deus. Segundo a excelência da palavra de Deus, segundo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Querido, e esse exemplo de Acabe aqui, de Elias, é tremendo. Não importa quantas pessoas estejam na sua frente, queridos, com Deus, você pode sair atrasado na concepção humana, mas você vai chegar primeiro que as pessoas que saem na sua frente, porque a unção lhe garante isso. A unção faz com que você, mesmo você saindo antes ou depois, você chegar primeiro do que a pessoa que saiu bem antes da sua frente. Porque a unção que ele é por etapas, a unção quebra regras humanas. Regras, e quando eu falo regras, não são regras salutáveis, são regras humanas erradas, né? E até regras certas também. É porque quando Deus quer exaltar alguma pessoa, Deus exalta e acabou, né? Lázaro, ele estava 4 dias, né, no estado de putrefação, e Deus mandou Lázaro sair para fora,
né? A unção de Deus, a razão caiu por terra, né? Porque Deus, quando Ele quer operar, urubu vira garçom, menino vira-se gigante, baleia vira transporte, mulher vira tempero. Como diz em 2 Samuel 22, versículo 33, Deus, Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, crê nos profetas e prosperareis. Crê em Deus e estarás seguro. Então você precisa ter mentores, querido. Graças a Deus eu tive e tenho vários mentores na minha vida. Tenho os meus pais como mentores, porque querido, nós devemos ouvir nossos pais. Os pais, às vezes, dão uma opinião simples. Claro que ele não vai chegar de paletó e gravata como um mentor profissional, né? Ou como alguém que não lhe conhece, que está ali tecnicamente falando, ou até pela graça de Deus falando, impõe aquela voz e tal, que é normal, não é errado não. Mas seu pai, ele dá conselho, ouça o conselho dos seus pais, quando são conselhos sábios, quando são pais prudentes, pais que têm a noção do Espírito Santo de Deus, e quando fala pelo Espírito. E os pais precisam também ter a noção daquilo que ele fala, que seja algo de acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, queridos, é isso que Deus faz. Então, Deus, ele vai fazer grandes coisas aqui. Nós estamos terminando o ano de 2020. 2020 foi um ano que foi sabático, deserto. Foi um deserto mundial por causa desse coronavírus. Mas eu creio, queridos, declaro em nome de Jesus que 2021 vai ser um ano de abundância, de colheita. 2020 foi um ano de você arrumar bagunça, foi um ano de você colocar as coisas no lugares, foi um ano de você se ressignificar, se reconfigurar. Você tem uma convergência com a palavra de Deus, sempre estou falando isso aqui, de você trabalhar na sua transfundação. 2020 foi esse ano. Eu creio, queridos, que 2021 vai ser um ano de colheita, de bênção, de graça, de poder de Deus. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração.